Maurício Noriega, muito boa tarde, tudo bem? Quer dizer que a gente vai começar aqui, tem gente já preparando o currículo, é isso? Já. Conta pra gente a saída do técnico Thiago Carpini do São Paulo. Boa tarde, Yuri, tudo bem? É aquela crônica da demissão anunciada, né? Já se sabia que isso ia acontecer e foi apenas chancelado, assinado hoje, agora há pouco. Eu conversei com uma pessoa muito importante da direção de futebol do São Paulo, que confirmou a demissão e disse que o comando de futebol do São Paulo está reunido nesse momento, trabalhando na busca por um novo treinador. É provável que seja um treinador estrangeiro, fala assim, argentinos, espanhóis. Tem um que tem uma ótima lembrança para você, que é o Rafa Benítez, que era o treinador do Chelsea, quando o seu Corinthians foi campeão mundial em 2012. E era o treinador do Liverpool, quando o São Paulo ganhou o Liverpool no Mundial de 2005. Mas não tem nada resolvido ainda. Falei, Yuri, que era uma crônica de uma demissão anunciada porque ele foi fritado publicamente e, embora o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tenha dito que o resultado do jogo contra o Flamengo não teria influência alguma no futuro do Carpini, acho que ele serviu apenas para dar o empurrão que faltava. Apertar o botão que já estava engatilhado, né? E essa demissão, como disse o Nori, vem logo depois de uma derrota do São Paulo para o Flamengo no Brasileirão. O Flamengo que está vivendo um momento exatamente o oposto, 2 jogos, 2 vitórias. O Tite está bem ali, aparentemente, está tudo mais tranquilo. O Tite falou na semana passada sobre definição de prioridades para o ano. Já dá para dizer que o Brasileirão é a prioridade do Mengão? É uma delas, Yuri. O Flamengo talvez seja o único time no Brasil que tem elenco para disputar tudo com condições de ganhar. A prova disso é a seguinte, sai o Everton Cebolinha com 13 minutos machucado, entra o Luiz Araújo e faz um gol espetacular. Aí o Arrascaeta fácil, né? Não pode jogar o Uruguai. Tem outro Uruguai jogando muito que é o De La Cruz. Então não adiantou nada esse gol que a gente viu do Ferreirinha do São Paulo. E a pressão final que o time paulista fez. Olha o gol maravilhoso do Luiz Araújo. E ele não é um titular absoluto do Flamengo, hoje ele é reserva. Aí a gente vai ver a jogada toda. Ayrton Lucas é reserva, jogador de seleção brasileira. O uruguaio Vinha não pôde jogar. Arrascaeta no banco, aparece o De La Cruz e faz. É o time mais forte do Campeonato Brasileiro, eu acho, candidato a título no Brasil, a título na Libertadores. Não quer dizer que vá ganhar. Tem todas as possibilidades, mas tem que jogar. E o Flamengo é um time que está jogando bem na frente e mantendo característica do Tite também organizado atrás. Né? Isso irrita um pouco os flamenguistas. Mas esse é o segredo do sucesso. Vai por mim, vai na minha. Você conhece bem isso como corintiano. Os flamenguistas gostam daquela exuberância, de goleadas, acham que o time tem que passar por cima de todo mundo. Não vai ser sempre assim, mas é o líder atual do Campeonato Brasileiro. Claro que são apenas 2 rodadas. Exato, mas o que eu quero dizer é que tem corrido pouco risco atrás e tem conseguido ser efetivo na frente e tem feito gols bonitos. E o Tite gosta disso. Equilíbrio. Você lembra? Você ouviu muito isso nas entrevistas coletivas. Né? Equilíbrio. Sem dúvida. Bom, vamos passar por quase todos os outros jogos da rodada. Espero que o Noriega tenha sido gentil comigo e não precisar falar do Corinthians. Estou brincando. É óbvio que a gente vai registrar, mas Quero saber a sua opinião sobre algumas situações sobre o Corinthians, inclusive. Vamos lá. Os resultados desta quarta-feira. Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2-1, jogando em casa, aqui do lado da gente, Bragança Paulista. A reabilitação do Grêmio ganhou de 2-0 do Clube Atlético Paranaense. Mas aí, enfim, bom para o Grêmio, estava precisando dar um fôlego. Ganhou de um adversário importante, que vinha bem na temporada. Sim, na primeira rodada terminou como líder, né? Agora é outro rubro-negro que está na liderança. Aqui na Arena Castelão, em Fortaleza, Fortaleza 1, Cruzeiro 1. E este jogo esse surpreendeu, hein? Para mim não foi surpresa, não. É verdade. Você cantou a bola aqui. Sempre te falei do Inter, o Inter é muito forte, estava faltando o encaixe. O Palmeiras jogou mal, é verdade, mas o Inter não tem nada a ver com isso. Até provocou o jogo ruim do Palmeiras, foi muito competitivo, foi um time que usou bem a questão física. A gente está vendo o gol do Wesley, ex-Palmeiras, aquela famosa lei do ex. Lei do ex. Um bom passe desse que a gente está vendo com a bola, que é o Borré, o colombiano, que perdeu um pênalti e um gol incrível, mas fez uma atuação interessante, como todo o time do Inter, muito bem montado, soube anular o Palmeiras e conseguiu uma vitória importante, que o coloca ao lado do Flamengo com 6 pontos, atrás apenas no número de gols marcados. E, bom, importante dizer, esse jogo foi na Arena Barueri, né? Na Arena Barueri. E o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, reclamou de novo disso, né? É a questão já sabida dos shows que o Palmeiras tem no seu estádio. E o Palmeiras vai jogar com o Flamengo
na próxima rodada, aí sim no seu estádio, no Allianz Parque. Aí esse certamente vai ser um jogaço. Pra gente, deixa eu ver o que a gente vai seguir, tá bem, bom, fizeram uma outra questão, só pra gente destacar um destaque ruim no jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco, é isso? De novo, não é sobre o campo, porque o Ramon Dias, o técnico do Vasco, deu uma declaração horrorosa, machista. Infeliz, profundamente infeliz. Exato. Vamos ver aqui, acho que a gente tem o que ele diz e depois para repercutir contigo, Noriega, é isso ou não? Deixa eu ver se... Vamos lá, vamos ver o que disse o Ramon Dias. Y con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal al nuestro punta que patea y lo golpean y no sé también si fue penal. Pero más allá de eso creo que Vasco va creciendo. Bom, um desastre, tanto desastre, que o próprio Vasco pediu desculpas e depois o Ramon Dias tentou consertar ali, né, a declaração. Que foi mal interpretado. Na verdade, ele se expressou. Ele foi profundamente feliz no que ele falou. Ele está se referindo a Daiane Muniz, que é uma árbitra de vídeo que trabalhou... Oi, peraí, Noriega, acho que a gente está com um problema aqui no seu áudio, não deu para ver. Enquanto isso, deixa eu ler aqui, agora voltou, mas deixa eu ler aqui a nota aqui do Vasco da Gama, que o Vasco lamenta a declaração do técnico Ramon Dias e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas. E isso chama ainda mais atenção, porque o Vasco é um time que tem uma história tão belíssima, foi o primeiro time a quebrar o preconceito de não ter jogador negro, passou a ser, né, o primeiro clube brasileiro. Primeiro clube brasileiro campeão com jogadores negros, pobres e suburbanos em 1923. Exato. O time conhecido como os Camisas Negras. Exato, enfim. Então o Vasco tem uma história bonita que ficou feio demais isso. Né? Muito. Assim, ele estava se referindo, eu dizia, Yuri, a Daiane Muniz, que trabalhou como árbitra de vídeo no jogo do Vasco contra o Grêmio. E ele reclamou, o Vasco reclamou muito da arbitragem, da interpretação feita por ela. Só que, gente, precisa parar com essa história de que a interpretação da mulher é diferente da interpretação do homem no futebol. Existem mulheres que entendem profundamente de futebol. Infelizmente, Yuri, a gente ainda está incluído num processo de um ambiente de futebol que nós achamos que nós somos os donos do futebol, os homens. Não podemos. Temos que aceitar a mulher trabalhando na arbitragem. A Neuza Inês Bach, por exemplo, é uma das melhores árbitras assistentes do mundo. As meninas estão narrando e narrando bem futebol. A gente tem que se acostumar. Futebol, você pode gostar ou não do que eu falo, do que o Yuri fala, de uma narração masculina ou feminina. A questão do gênero não pode entrar no meio desta avaliação. Não é uma variável para determinar a sua avaliação sobre uma pessoa. O que determina é a competência. Se é competente, se faz direito, tem conhecimento, tem clareza, está tudo certo. É isso. Que ele reflita sobre o que ele falou. Eu sou até meio ingênuo nisso aí, Yuri. Quero crer que ele apenas se expressou mal no momento. Que aí, se errar de novo, aí a gente pode ser ainda mais contundente na crítica. Noriega, obrigado mais uma vez, meu caro. Um bom fim de semana. Yuri. Me poupou de ver a assistência do Cássio para o gol do Juventude. Depois falaremos sobre a fase do Cássio no Corinthians. É isso. Obrigado, meu caro.